A área 51, uma área secreta, né, dos militares ali do exército americano, que tornou-se mundialmente conhecida a partir da entrevista do Bob Lazar pro George Knapp lá na década de 90, 1990, né? Pra ser mais exato, onde ele dizia ali... George Knapp, aliás, tem um podcast, né? Até hoje no YouTube. Ele criou um com o outro ali. E ali o Bob Lazar falava que tinha uma nave alienígena, que ele trabalhava fazendo engenharia reversa e estava atrás do elemento 115, se eu não me engano, 115. 113, acho que é 115 mesmo. E aí surgiu a aula, porque... Como é uma base militar, estão testando novas tecnologias. Estão desenvolvendo aeronaves. Então, viam coisas, luzes ali naquela região. Fica no meio do nada, no meio do deserto, né? E, então, começou a vir aí a Área 51 ser falada no mundo inteiro como um centro onde toda nave alienígena do planeta que caísse, era para lá que levava, era lá que ia ser estudada, que tem corpos, né? De alienígenas lá e tudo mais. Você falou que outra pessoa também fez surgir o nome da Área 51? Não, mas principalmente o Bob Lazar, mas ali foi desenvolvida a tecnologia stealth, né, dos caças invisíveis. Sim, ali fez. E a primeira grande coisa. foto foi um jornalista de experimentos militares americanos, Jim, não sei o que lá, e que fotografou um objeto. Ele passou várias noites dormindo lá. Ele consegue fotografar um objeto triangular sendo escoltado por 2 caças. Era um F-119 pela primeira vez. E até então, porque assim, as pessoas fotografavam muitos discos voadores triangulares nos Estados Unidos. E antes do F-119 vinha à tona, então se achava que eram naves. Quando o F-19 veio à tona, o F-119 veio à tona, que é a asa voadora, inspirada nos projetos alemães dos irmãos Horten, as asas dos caças deltas alemães, que foi trazido para os Estados Unidos depois da Operação Paperclip, onde os cientistas alemães foram trazidos pelos militares americanos para operar nas principais bases da Força Aérea Americana. Então, parte dessa... Aliás, tem uma coisa interessante. Foi de propósito que as agências de inteligências americanas deixaram rolar a solto a conversa de que existiam naves extraterrestres dentro desses lugares, porque isso era a melhor manipulação possível para ocultar os nazistas que trabalhavam lá dentro. Isso foi assim... Não sei quem foi que pensou nisso aí. Se você perguntar para mim, qual a maior manipulação de uma agência de inteligência no século XX no mundo? Transformar o tema extraterrestre como sinônimo para ocultar a presença de alta tecnologia alemã dentro das bases militares americanas. Isso foi um projeto engendrado dentro das agências de inteligência. Os primeiros foguetes foram os alemães, né? O V1, V2, Von Braun. Roswell, o disco voador de Roswell, por exemplo, caiu, era tecnologia alemã, bota dizendo que foi um disco voador lá, entendeu? Para que a gente possa ocultar a verdade sobre o que está ocorrendo em Roswell. Aliás, quando você pega... Eu não sei se você consegue achar... coloca lá o disco voador do Kenneth Arnold. Tá, o Kenneth Arnold, piloto americano. Eu não mandei essa imagem. Mostrando a imagem do que ele viu em 47 sobre as montanhas Rainier. Foi ele que cunhou o disco. Sim, o termo disco voador nasceu, a era moderna dos discos voadores nasce a partir dali. Durante muitos anos se falou que ele viu discos voadores. Só que quando você vê o desenho do que ele mostra que viu e compara com a tecnologia militar americana de hoje, é a mesma coisa. Ah, tá. Entendeu? Mostrando que o que ele vê, na verdade, é uma espécie de asa voadora, são esses aviões 119. Olha lá. Aquilo lá é a asa voadora. Esses aviões stealths aí que tem. Os aviões stealths hoje, cara. Então, só que na época o governo, para ocultar isso, porque teve uma coisa muito interessante, Vilala, que não se toca. Nos Estados Unidos nasceu um grupo chamado NICAP, que foi o grupo mais importante a tornar público a existência dos discos voadores. Você tinha um major, que pertenceu às forças militares americanas, o Major Donald Kinroy, e ele era um escritor, e ele assim criou um grupo e pegou militares americanos para pertencer ao grupo da NICAP. É muito célebre essa história. E a NICAP passou a ser um grupo que tentava tornar público que os discos voadores estavam nos Estados Unidos, dentro das bases e tudo mais. E a Força Aérea Americana chegou a fazer uma reunião com o general na época, acho que John Stanford, não lembro direito. A Força Aérea negava e a NICAP dizia que eles estavam mentindo. Isso foi uma conferência pública, você acha essas imagens no YouTube. Depois de muitos anos, você começou a pesquisar e começou a descobrir o seguinte: quem pertencia à NICAP, que era o mais importante grupo para falar sobre os UFOs? Um major, um diretor do projeto de guerras psicológicas da CIA,
um general do exército americano, um diretor do projeto de contra-espionagem da Força Aérea, era tudo agente do topo. O que eu, na verdade, estou querendo dizer é o seguinte: todas as inteligências existem, o fenômeno existe, mas o fenômeno UFO que surgiu nos Estados Unidos a partir da década de 40, como sinônimo de disco voador e extraterrestre, teve a ajuda das agências de inteligência americanas que colocaram sob o guarda-chuva do UFO todas as tecnologias secretas. Quando começou a aparecer essas imagens agora divulgadas pela Marinha, pelo Pentágono, eu disse... o Pentágono sempre pesquisou UFOs, eles sempre tiveram um orçamento, tudo. Agora estão vendo que, na verdade, principalmente aquele embaixo da água, na verdade não é um UFO, que aquele é um objeto. Acontece que você tem tecnologias extraordinárias hoje ali, que as agências de inteligências preferem dizer o seguinte: não são nossas. Vamos popularmente ajudar a fomentar a ideia de que são de fora da Terra. Você tem dentro do guarda-chuva isso também. Porque se um dia isso aparece num cenário de guerra na Rússia ou na China, a gente também não sabe, porque eles também invadem os nossos sistemas e aqui a gente não sabe de onde eles vêm. É bem nessa direção, cara. Então a gente tem que ficar muito esperto quando a gente começa a dizer assim que tudo é disco voador de fora da Terra.